Então, conceituando bem direto, assim, o que é metodologia ativa, né, e como é que a gente usa, né, ela para que o Mediciner ele realmente tenha um aprendizado muito mais robusto, né, muito mais sólido, para que ele tenha melhores resultados na prova. Então, qual é o conceito, né, de metodologia ativa em preparação para a prova de residência? Perfeito. Então, quando a gente fala ativo, o ativo está justamente ali em cima de quem está aprendendo, né? Tem várias formas de se você executar isso, mas todas elas chegam num lugar comum, que é a pessoa tem que ter um esforço para chegar naquele dado. Então, o mais básico para provas, especificamente falando, é um estudo baseado em questões. Por quê? Porque a finalidade são as questões, são os acertos. Agora, além disso, que isso você pode fazer com qualquer folha, com um monte de questão impressa, né? Você precisa, de fato, fazer essas questões serem otimizadas para aquele seu objetivo e para aquela sua eficiência já demonstrada em testes prévios. Então, como é que você faz isso? Hoje, através de algoritmos, né? Que vão desenhar o que você precisa, quando você precisa e vão te ajudar a revisar o que você precisa o quanto antes você precisa. Então, isso, se você for fazer sozinho, você consegue, você pode até conseguir, mas você vai gastar muito tempo operacional que você poderia estar adquirindo informação. Então, isso aqui a gente entrega, por exemplo, dentro da Medcel, você recebe isso de uma forma automática, fluida. Você vai receber isso de bandeja e focado no que você quer. Então, não, Lucas, eu tô focado em tal e tal e tal prova, minhas taxas de acerto são essas, em tais temas e tal, etc. Ok, você não precisa falar mais nada. Aqui, ó, tá entregue para você o que você precisa fazer agora, né? E daí, inclusive, a parte do estudo mais próximo ao tradicional, que é das aulas, dispositivos, você vai conseguir focar naquilo que você precisa, naquilo que tem mais prevalência. É isso, basicamente é isso. Eu acho que, assim, quando a gente traz esse conceito de estudar por questão, né, realmente a gente gira a chave, a gente muda, né, aí a forma tradicional de estudar. Então, assim, vamos dar um exemplo bem prático, né? Digamos Bora. que, assim, o cara vai lá e vai estudar pediatria, vamos lá, né? Doenças exantemáticas, Perfeito. que é um tema clássico de pediatria, Perfeito, né? perfeito. Aí o cara vai lá e pensa, tá, eu vou assistir a aula primeiro para eu entender o tema. Tá errado. Começou errado. Já né? começou no caminho, vamos dizer, o antigo. O antigo. Então, assim, ó, vamos pra questão. Ah, não, mas como assim? Assim eu vou pular etapa. Calma, né? Lê as questões primeiro. Não precisa ler todas as questões. Pega uma amostragem. O sistema, o algoritmo vai te dar questões, tá? 5 questões. 5 questões já tá ótimo, né? Aí você vai ler ali. Opa, aqui tá falando em um exantema de aspecto rendilhado. Gente, o que é isso, né? Opa, esse aqui tá perguntando o nome lá dos vírus, né? Parvovírus B19. Não sei qual que é o que o parvovírus B19 faz, né? Aí você já começa a ficar meio ansioso de ler, mas não é esse o ponto, né? Uma leve angústia. Uma leve angústia. Na verdade, o objetivo é te tirar da zona de conforto, do status quo. Simplesmente. Né? Exatamente. Que é aquela zona de conforto. Então, assim, tem que sair. Você tem que sentir esse desconforto inicial, né? De que você não sabe, né? Para que você busque essas informações depois na aula, né? Ou no material texto, né? Então, assim, definitivamente você vai primeiro ter o contato com a questão, não é para acertar a questão, é para você realmente ver como que as instituições cobram. Ah, Jader, mas ali para mim apareceu questão da Higgs do Rio Grande do Sul, não vou fazer prova no Rio Grande do Sul. Muda, né? Você pode mudar. Olha, eu quero só Ceará, por exemplo, né? Eu quero só Goiás, né? Eu quero só Amazonas. Você vai ali e você coloca, né? As instituições ou as regiões ou estado do Brasil que você quer, né? E aí, então, vai aparecer aquela amostragem daquelas questões. Perfeito. Não precisa acertar. Você depois vai para a aula, né? Pode ir para a aula teórica, pode ir para o material texto, que não precisa ser longos tratados, né? O que a gente traz Nem deve. é o básico, né? Assim, aquilo que realmente precisa saber para a prova, né? Então, assim, não tem nada de encheção de, né? Ah, o estudo tal mostrou tal coisa, o estudo tal mostrou outra. Não, isso não chega a lugar nenhum, né? A gente vai dizer assim, ó, o resultado é esse, ponto, né? Perfeito. E aí,
com isso, você já vai, no momento que você estiver consumindo esse material teórico, você vai lembrar, opa, parvovírus B19, né? Opa, tá, então o parvovírus B19 apareceu aqui no eritema infeccioso, né? É alface esbofeteada, aí o cara já pensa, né? Opa, peraí. E o professor já faz uma brincadeirinha na hora, pensa, né? Face esbofeteada, pá, né? Parvovírus B19, porque pá, né? Então... Já entra o mnemônico. Já entra o mnemônico, então, opa, tá, então aquela questão que eu não tinha a menor noção quando eu li no início, já fez o gatilho, já fez a conexão ali na aula, né? Então, assim, ou no material texto, quando você for ler, né? Ou em outra base teórica, né? Não, eu prefiro flashcard, beleza, pode ser também, né? Tudo isso vai ser apresentado para o aluno. E aí, junto com isso, ele vai voltando para a questão e ele vai... As duas coisas vão se retroalimentando, né? O banco de questões com a base teórica. Perfeito. Então, essa retroalimentação vai fechando, né? Vai juntando, vai conectando. E aí sim a gente está conseguindo construir aquela base ativa de conhecimento. E não aquela história de ficar, né? Primeiro ver todo o material teórico, né? Depois só faz questão. Claro, funciona, mas assim, a métrica... A custo de quê? Os estudos já estão aí, o estudo de Massachusetts foi um belo exemplo, né, de nos mostrar que assim, ó, tá ali o resultado que funciona melhor se você fizer de uma forma ativa, né? É aquela velha história, né? Estudar muito não é estudar bem, né? E aqui a gente tá falando é de estudar bem, ou seja, melhorar a sua eficiência, no mesmo tempo, ter mais resultado. A ideia é essa. E o terceiro ponto, né, Lucas, da metodologia ativa, que eu acho que é super importante, assim, a galera que tá nos ouvindo aí, é que precisa ter métrica, gente. Assim, tem que ter um número, tem que ter número de questões que você tem que resolver semanalmente. Esse tema aqui é um tema importante. Falamos de doenças exantemáticas como exemplo, um tema super importante de pediatria, né? Apesar de ser um tema relativamente fácil, às vezes ele pode te enrolar na questão, né? Então, assim, tem uma métrica de questões de doenças exantemáticas que você tem que fazer, que você tem que resolver. Existe já esse tipo de estudo, o algoritmo já foi alimentado com essa métrica, com essa informação, e o sistema vai te mostrar, vai te trazer, né, o número de questões sobre aquele tema que você precisa resolver para alcançar um bom resultado. E não só isso, né? Ele vai identificar o que você está conseguindo entregar dentro daquele tema e desenhar ali o que está sendo entregue para testar você, de maneira a otimizar ao longo do tempo o que você gera. Então, tem essa parte do feedback também, né? Então, não só a meta, vamos chamar aqui de micrometa, para atingir a maior meta, que é a aprovação. Tem micrometas ali que são baseadas em intervalos de tempo, semanais, por exemplo, mas também o feedback. Tipo, o cara aqui, ele tá indo bem, mandando bem nisso, não tá indo tão bem naquilo, e aquilo tem tal prevalência. Também, o algoritmo vai entregar melhor para isso, né? Vai melhorar a eficiência do estudo. E um outro ponto que eu acho super interessante, assim, é que existe também o que a gente chama de revisão programada, que também faz parte da metodologia ativa, né? Porque, às vezes, a gente, na metodologia passiva, era aquela coisa, você aprende aquele tema, né? Passa por aquele tema e acabou, né? Então, assim, já consumi todas as questões, já assisti toda a aula, já vi o material texto, acabou. Não. Tem temas médicos que a gente sabe, né, e o próprio algoritmo, o próprio sistema já foi alimentado com esses dados dos temas médicos que são mais esquecidos, né, e aí, então, o sistema vai estar sempre lembrando, né, naquele tempo que geralmente é o tempo gatilho do cérebro de esquecer, perfeito, né. Perfeito. Na minha área, o tema clássico, que é o mais esquecido, é o ciclo menstrual, né, é aquela aula que você assiste a primeira vez e aí você pensa, nossa, sei tudo, aprendi tudo, né, e o tempo, a métrica que a gente tem aí, né, que os estudos nos mostraram é 2 semanas. Em 2 semanas você já esqueceu. Então, assim, se você não rever. Então, depois de 2 semanas que você consumiu ali aquele conteúdo do ciclo menstrual, o algoritmo vai te lembrar. E uma coisa importante, né? Tem que assistir de novo, tem que revisar de novo. Como é que você quer revisar? Vamos só fazer questão. Agora, com 2 semanas, você fazendo questão, você relembra aí o tema na sua cabeça. Errou muita questão, acho que vale você assistir a aula de novo, né? Então, o sistema ele vai estar te dando esses feedbacks o tempo todo. E uma coisa crítica nesse sentido que você falou, quando você fala aqui de uma revisão programada, a gente está falando aqui que é usar o timing perfeito. Por quê? Se você deixa muito tempo correr, aquilo que você tinha adquirido de informação que era crítica, que era essencial,
você vai perder muito dela. E aí é quase como que estudar novamente do zero. Então, realmente, esse timing é essencial nesse modelo de revisão espaçada, né? Isso aí é crítico. E o objetivo é justamente esse, né? Que as coisas todas se retroalimentem, né? Então, assim, se a gente tem os 4 pilares básicos da metodologia ativa, que são, então, estudo por questões, essa é a base principal, Com né? certeza. Depois, a base teórica, Claro. né? Que tem vários formatos de base teórica, mas o dashboard de desempenho, né? E as revisões programadas não são coisas, são 4 pilares, mas que se Com ligam, certeza. né? Que eles acabam tendo aí essa interconexão entre eles, porque uma coisa depende da outra, Com né? certeza. E uma coisa surge da outra. Com certeza. Então, com base nisso, né? Com base nesses estudos, nessas métricas, é que a gente, depois de muito trabalho, assim, acho que há várias mãos, né? Infinitas. A gente conseguiu chegar a essa conclusão, né? E poder trazer para os nossos alunos aí esse formato, né? De aprendizado. Com certeza. Eu costumo falar que aprendizado, você aprender alguma coisa, realmente assim, pro longo prazo, uma coisa que você nunca vai esquecer na sua vida. Você vai ter, assim, 3 pontos principais. Então, é o emocional, aquilo lá de fato te tocar emocionalmente. O organizacional, aquilo lá tá apresentado para você de uma maneira que facilita a parte cognitiva sua. E a repetição. Isso aqui é a memória de longo prazo, né? Então, se você for olhar a estrutura geral, por exemplo, do que a Medcell oferta, né? É basicamente isso. Então, você gera o problema, que gera um envolvimento emocional. Você mostra para ele como que aquilo é do ponto de vista técnico, trazendo exemplos, trazendo uma pegada realmente mais lúdica, que são as nossas aulas, os modelos de aulas. Depois você vai lá e vai pegar isso aí e levar para o dashboard. Então, realmente ali tornar aquilo mais organizado e estruturado para o que ele precisa. E, por fim, revisar. É isso que gera memória de longo prazo. Por isso que é tudo interconectado, não é uma coisa solta, né? E outro ponto que eu acho que é super interessante, assim, é o que a gente implementou aí a partir de 2023, que é o que a gente chama de rota de aprovação, que é justamente você focar naquelas instituições que você quer. Então, assim, o cara vai fazer prova lá em 2025, né? Mas, assim, ele já sabe, né, que ele vai fazer PSU Minas, né? Ele vai fazer as instituições de Minas, mas ele quer também fazer Enare, por exemplo, né? Então, assim, ele vai colocar ali, olha, Enare, mais o PSU Minas, mais algumas outras instituições ali, né? E aí o próprio sistema, o próprio algoritmo vai montar, né, baseado naquilo que ele quer, vai montar, assim, um cronograma daqueles temas que mais caem naquelas instituições. Perfeito. Então, assim, se o cara, por exemplo, vai fazer uma prova no PSU Minas, não cai no PSU Minas dentro de GO, não cai distopias genitais, por exemplo, né? Então, assim, que é um tema que é difícil de aprender, assim, né? Então, você gastaria um tempo fazendo aquilo para ficar pronto para prova que você nunca vai encontrar. E aí você vai dizer assim, tá, mas eu queria aprender, porque é uma coisa que eu nunca aprendi. Tá, mas nas instituição que você vai prestar prova, não cai. A gente já tem o sistema alimentado com essas informações. Você está aqui para resolver um problema bem claro, é a aprovação. A gente tá focado nisso. Você tem que ter uma clareza de objetivo. Então é isso, obviamente. E aí o próprio sistema ele consegue montar isso, né? Então, assim, dentro das 5 grandes áreas médicas, o sistema consegue te dizer, né, quais são aqueles temas por ordem de prevalência do que cai nas provas que você quer, o que você realmente precisa estudar, né? Com certeza. Tem uma coisa que a gente, como médico, a gente não dá muita bola, que é a parte do operacional. O operacional. A gente não dá muita bola durante nossa formação, porque depois que a gente sai da formação, o operacional passa a ser pesado pra gente. Mas na nossa formação, nós temos um operacional que seria atribuível. E é tudo isso que a gente está falando. Então, imagine se você tivesse alguém para lá e organizar tudo para você. Quais questões caem nas instituições que você quer, quais são as que você mais erra, quando você tem que revisar elas. Imagina ter essa pessoa dedicada só para você. Pois é, não precisa ser uma pessoa. Pode ser um sistema, um ecossistema. Então, essa é a ideia, para gerar resultado. Então, é isso aí, basicamente, que a gente está falando. Excelente. Sobre isso, é isso aí. O que você precisa fazer no sentido de atingir o seu objetivo. Então, tem primeiro isso, acessibilidade. Isso aí é crítico, mas vai bem além disso.